Alguns que estão aqui não têm, naturalmente, e mesmo aqueles que têm acompanhado, já passou tanto tempo desde a última vez, que já nem se recordam, nem um pouco mais ou menos, aquilo que falei da última vez. Deixem-me só contextualizar. Eu tenho vindo a tratar, há 2 anos e meio quase, o livro de Lucas. E tenho vindo a percorrer paulatinamente e tranquilamente todo o livro de Lucas, porque daí nós extraímos muitos ensinos para as nossas vidas. Quando Lucas, o médico grego e companheiro de Paulo nas suas viagens missionárias, foi levado pelo Espírito Santo a escrever o Evangelho que conhecemos como o Evangelho de Lucas, bem como o livro de Actos, que foi também escrito por Lucas, o seu objetivo, o objetivo principal de Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, encontramos-lo logo nos primeiros 4 versículos do livro. Está escrito lá assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos factos que entre vós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois da acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Na altura, circulavam muitas informações acerca da pessoa e do ministério de Jesus. O Novo Testamento ainda não estava escrito. O Novo Testamento estava começando a ser escrito. Logo, as informações que passavam de boca em boca, nem sempre elas eram corretas. Como diz o povo, quem ouve um conto acrescenta um ponto. E muitas vezes era isso que acontecia. E Lucas, levado pelo Espírito Santo, o que é que ele faz? Ele vai trazer-nos este Evangelho, que juntando aos outros Evangelhos, também escritos por Mateus, Marcos e João, nos dão uma amplitude muito grande daquilo que foi o ministério de Jesus. Essas narrativas não são apenas histórias, elas têm todos os princípios teológicos lá dentro. E nós aprendemos com cada uma dessas narrativas. Tal como naquele tempo, também nós hoje vivemos dias em que a figura de Jesus é moldada por expectativas culturais, expectativas emocionais e expectativas ideológicas. Muitos querem um Cristo que cure, muitos querem um Cristo que multiplique recursos, que resolva os seus problemas imediatos, mas poucos passam para refletir sobre quem Ele é na realidade. O versículo-chave do Evangelho de Lucas encontramos no capítulo 19, versículo 10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se tinha perdido. Lucas tem como alvo revelar a identidade de Jesus como homem perfeito e como Deus perfeito, na sua missão redentora de salvação, tanto para os judeus como para os gentios. Note-se que Lucas era um grego. Era médico e era grego. O único escritor que podemos com garantia afirmar que não era judeu. Todos os outros eram judeus ou tinham, portanto, ligações muito claras, também familiares com os judeus. E depois de introduzir a preparação de Jesus para o seu ministério até o capítulo 4, Lucas divide a maior parte das narrativas e ensino de Jesus em 3 blocos. O ministério da Galileia, que vai do capítulo 4 ao capítulo 9, o caminho para Jerusalém, do 10 ao 19, o ministério de Jesus em Jerusalém, do 19 ao 21, e a sua paixão, morte e ressurreição até ao fim do capítulo, até ao fim do livro, naturalmente. Lucas 9, 1 a 17, é o texto que nós vamos hoje refletir. É um texto-chave para nós compreendermos a revelação progressiva da identidade de Jesus para os seus discípulos e para o povo. O seu ministério está decorrendo no norte de Israel, na região da Galileia.
Até aqui, Jesus tinha pregado, curado, expulsado demónios e realizado milagres. Mas, neste capítulo 9, o foco de Jesus prepara-se e é levado para formar os seus discípulos, para eles virem a entender a verdadeira natureza do reino. O alvo é que eles deixem uma fé baseada no poder visível, assente em milagres e prodígios, deixando de lado as expectativas do reino terreno e passem a compreender a realidade do reino espiritual em Cristo. Que cresçam numa fé que será plenamente revelada na cruz, na ressurreição e na ascensão de Cristo. Sabemos, pela narrativa, que eles tiveram muita dificuldade em entender isto. E nos capítulos seguintes vamos perceber a tensão que existe quando os discípulos são confrontados com a declaração de Jesus que ele vai morrer. E eles vivem numa grande tensão. Eles não podiam entender isso. Como é que o Messias vinha para morrer? O Messias vinha para reinar. Vinha para restaurar a glória de Israel. Vinha para fazer todas as coisas novas, como estava escrito. Ou seja, o capítulo 9 revela a mudança geográfica do ministério de Jesus, mas também revela a mudança de revelação de Jesus para os seus próprios discípulos. É como as dobradiças numa porta que fecha uma parte, 2 anos de ministério na Galileia, para uma outra parte, que é o caminho para Jerusalém, que leva à morte e à ressurreição de Jesus. E neste trecho que vamos ver hoje, nós vemos 2 episódios interligados e interrompidos por um parênteses, vamos assim dizer. O envio dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, a inquietação de Herodes e a multiplicação dos pães. Não apenas estes 2 milagres demonstram o poder de Jesus, mas também revelam a sua identidade e o confronto entre o reino de Deus e as expectativas humanas, enraizado num contexto político, social e espiritual específico. O propósito do texto não é apenas impressionar com os milagres, mas revelar quem é o rei e qual a natureza do seu reino. Nesta subsecção que nós encontramos no capítulo 9, versículo 1 até 6, nós encontramos, vamos dizer assim, 3 breves secções. Do 9:1 até ao 17. Mas nesta primeira, lembramos agora do contexto em que estamos. Jesus está terminando o ministério na Galileia e Jesus vai começar a sua caminhada para Jerusalém. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demónios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que vos receberem, ao sairdes daquela cidade, e onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda a parte. Reparem, se saltarmos para o versículo 10, ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. E depois vamos ler mais a continuação do texto. Mas reparem como a narrativa é interrompida. Perceberam isso? A narrativa é interrompida porque, efetivamente, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, e outros: Elias apareceu, e outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João,
Quem, pois, é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas e se esforçava para vê-lo? Quem, pois, é este? Então Lucas insere aqui este episódio, vamos dizer assim, este parênteses, esta pergunta de Herodes, e que vai ser respondida durante o capítulo 9. Mais à frente, Jesus faz a mesma pergunta aos seus discípulos no capítulo 9. Ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro diz exatamente: tu és o Cristo, o Filho de Deus. No fim do capítulo 9, nós encontramos a transfiguração, onde os 3 discípulos podem contemplar Jesus transfigurado. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então Lucas intencionalmente coloca aqui este parênteses para mostrar qual é o seu objetivo. O objetivo, e isto, vejam, a perfeição nunca pode ser a capacidade humana a fazer isso, senão apenas e tão só o Espírito Santo. Mostrar efetivamente que a partir dali Jesus ia começar a revelar muito mais a sua identidade, em primeiro lugar para os seus discípulos e depois também para todos os outros. Porquê é que ele tinha vindo? Quem é este? Quem é este? Nesta primeira subsecção, que não vou tratar, já tratei em Bordeira numa outra ocasião, em Portimão também, aqui não o vou fazer, vou só resumir. Nesta subsecção do capítulo 9, 1 a 6, Jesus envia os 12 em missão, de onde retiramos algumas aplicações importantes para as nossas vidas. O discipulado verdadeiro não é passivo. Um discípulo é ativo. O discipulado não tem a ver apenas com a aquisição de conhecimentos, mas tem a ver com essa divulgação dos conhecimentos e daquilo que Deus tem feito na nossa vida. O discipulado verdadeiro não é passivo. Ele envolve missão, eles foram enviados, envolve confiança e envolve dependência. Enviados no nome de Jesus, enviados com uma missão específica para curar e divulgar o reino de Deus. Foi isto. Agora imaginem, e eu vou só acrescentar isto, imaginem qual era o momento no seu crescimento e na sua compreensão do que era o reino de Deus. Aqueles homens, qual é que eles pensavam que era o reino de Deus? Senão tudo aquilo que estava profetizado no Velho Testamento, que o rei glorioso viria, que o Messias glorioso viria. Então, eles ao irem pregar e ao anunciarem o reino que eles estavam anunciando era a chegada do reino de Deus. E tal como eles entendiam o cumprimento das Escrituras. E não é bonito isto? É que Jesus não teve primeiro com os seus discípulos ali um período de ensino teológico em que eles sabiam toda a verdade. Mas o que Jesus diz, Ele envia-os, Ele treina-os no campo. Durante estes 3 anos, é verdade, nos 2 primeiros anos eles não entendiam qual era a verdadeira dimensão do reino de Deus. Mas mesmo assim Jesus enviou-os. E enviou-os, reparem, com poder. Um poder delegado para aquela ocasião. Porque o objetivo era que as pessoas parassem para se questionarem quem é realmente este. Este que está cumprindo aquilo que no Velho Testamento está dito que o Messias faria. Eles não tinham todo o discernimento. Não conheciam tudo aquilo que implicava, mas eles obedeceram. E isso nos estimula e nos deve motivar que quando partilhamos a palavra de Deus com qualquer pessoa, nós não temos que saber todos os mistérios, não temos que ter o conhecimento todo, mas o que nós precisamos saber é que, como dizia o cego, que foi curado por Jesus, e quando foi confrontado com os membros do Sinédrio, e eles disseram, dá graças a Deus, porque este homem que te curou é pecador. Ele disse, olha, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que antes era cego, e agora vejo. E estes discípulos foram pregando e anunciando o reino de Deus, exatamente dizendo, Jesus é aquele que havia de vir. Jesus é o Messias. Vejam os milagres que Ele faz. Vejam os milagres sobre a natureza, sobre os demónios, sobre a doença, sobre a morte. Vejam isso tudo.
E na Galileia as pessoas tinham visto e tinham visto e tinham visto durante 2 anos tantos milagres da parte de Jesus. Não entendiam tudo. Mas não me importa. Eles estão fazendo aquilo que Jesus, para o qual Jesus os enviou. E é essa a primeira aplicação que nós podemos extrair também deste texto. Nós somos enviados também para levar a palavra de Deus, confiando no seu poder e dependendo completamente dele. Não levem nada. Nada. Nem comida. Não levem nada. Não precisam de estar... faz-me lembrar o Sr. Samuel Matei, quando chegou a Portugal, há quase 100 anos atrás, 1930. Ele veio com a sua caixa de ferramentas. Essa caixa está em Bordeira. Caixa de ferramentas. Como carpinteiro. Ele não podia depender de ninguém. E ele veio, como tantos missionários no passado, e dizia-se que os missionários, a primeira coisa que faziam quando chegavam ao campo missionário era queimar os barcos em que tinham vindo para não poderem voltar para trás. Dado que o desânimo tantas vezes acontecia e a frustração tantas vezes acontecia. Missão, confiança e dependência. Cristo nos envia para representar a sua autoridade, mesmo em tempos de oposição. Na continuação do texto, e antes de retomar a narrativa, nós vemos esta pergunta que Lucas insere aqui acerca de Herodes. Mencionar Herodes não é, portanto, um simples detalhe histórico. Nada na Bíblia acontece por acaso. A beleza da Bíblia é extraordinária. Da primeira à última página, ela está relacionada. A redenção em Cristo encontramos-la desde a primeira à última página das Escrituras. Cristo é o centro de toda a Bíblia. Todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Todo o Novo Testamento aponta de Cristo. Mencionar Herodes, portanto, não é um detalhe histórico. É uma técnica literária para revelar a reação crescente da autoridade enquanto os discípulos estão pregando. Ou seja, há um momento em que não é apenas Jesus que faz milagres, em que não é apenas Jesus que prega, é que de repente há 12 homens que começam a pregar e a curar os necessitados, a responder às necessidades. E isto perturba naturalmente Herodes. Isto gera tensão e gera conflito. Ou seja, agora a pregação não é apenas feita por Jesus, mas pelos próprios discípulos. Quem era Herodes? Herodes não era judeu. Herodes não era judeu. Herodes era descendente de Esaú, portanto, ele não estava na linha genealógica, vamos assim dizer, de descendência. Jacó, Isaac, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E a linha passou por Jacó. Não pelo primogênito que era Esaú, mas por Jacó. E isto são a soberania de Deus. Ele escolhe quem quer para realizar os seus planos e os seus projetos. Então, Esaú dá nascimento a um povo que é o povo da Idumeia, o Idumeu. E este povo não era propriamente um povo muito pacífico para com os judeus, mas durante o período intertestamentário, entre Malaquias e Mateus, então, durante a autoridade e o reinado dos Macabeus, eles invadiram Idumeia e obrigaram os seus habitantes a se converterem ao judaísmo. Ou seja, eles converteram-se porque foram obrigados, mas na realidade eles não eram judeus. E nunca se submeteram e nunca aceitaram o judaísmo como a sua religião oficial. No ano 37, salvo erro, antes de Cristo, já durante o Império Romano, e por causa do crescente revolta sempre dos judeus para o Império Romano, então César Augusto teve uma grande ideia e levou ao Senado romano em Roma, levou Herodes, o primeiro Herodes, Herodes o Grande. E ele voltou para Israel como o rei dos judeus. Então foi imposto aos judeus um rei que era idumeu, não era judeu, e reinava com tirania. Vejamos só
aquele templo que Jesus fala durante o seu ministério, aquele templo sumptuoso que é o templo de Herodes, que é uma coisa extraordinária. Tudo isso foi feito por onde? Exatamente porque o Herodes, os reinos, portanto os reinados dos 7 Herodes, essa dinastia herodiana, eles viviam efetivamente explorando, escravizando, manipulando os judeus. Daí que, reparem, o contexto estava mesmo a pedir que o Messias chegasse. Percebam? A expectativa da população, do povo de Israel, com a vinda do Messias, estava cada vez fervilhando cada vez mais. Não apenas os romanos controlavam, mas ainda por cima eram governados por um rei que não era judeu e que não os representava. E por isso percebemos lá o medo de Herodes quando Jesus nasce e que manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Herodes o Grande, o primeiro, mandou matar exatamente porque ele era o rei dos judeus. Quando os magos perguntaram onde é que nasceu o rei dos judeus, ele quis logo saber: o rei dos judeus sou eu. Que rei é esse? E mandou pura e simplesmente matar todas as crianças. Os discípulos de Jesus estavam imbuídos no mesmo pensamento. E vão anunciar efetivamente a chegada do reino, fazendo milagres, indo ao encontro das expectativas do povo. Um líder como Moisés, que foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Um líder como Gideão. Um líder como David. Tantos destes homens do Velho Testamento que eram tipos do Messias que viria, que apontavam para o Messias que viria, para restaurar a glória de Israel e expulsar os romanos e aqueles que estavam ao seu serviço. Um rei terrestre que restabeleceria o trono de David em Jerusalém. Mas este não era o reino de Jesus. Não era o reino que Jesus vinha trazer. E Jesus precisava de desconstruir todas estas expectativas. E não foi fácil. Ao ponto de que quando Jesus morre na cruz, todos desanimados, frustrados, alguns deles voltam para a pesca porque tinham perdido 3 anos da sua vida, seguindo alguém que na realidade não correspondeu àquilo que eles acreditavam. O reino de Deus, o reino que Jesus apresentava era espiritual, era invisível, com princípios contraculturais. O reino de Deus era baseado no serviço, no sofrimento, no amar aos inimigos, e isso causa confusão aos seus discípulos. Reconhecem a autoridade de Jesus, mas não compreendem perfeitamente a autoridade, a sua identidade divina. Estão impressionados com os milagres, mas não entenderam a cruz. Estão animados com uma ideia de reinar com Cristo, mas lutam com a ideia de sofrer com Cristo. Como é que se desdobra, então, esta apresentação nestes 17 versículos? Os discípulos saem, fazem sua obra, fazem aquilo para que foram mandados, voltam radiantes, vão estar com Jesus e Jesus leva-os para um lugar à parte. O reino de Herodes, ele faz aquela pergunta, surpreendido com aquilo que está a acontecer: quem é este, pois, então? E claro, algumas ideias são colocadas. Uns dizem que foi João Batista, que tinha ressuscitado. Outros, um dos profetas, alguém. E Jesus usa exatamente essa mesma pergunta, logo a seguir, para perguntar aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles dizem, uns são isto, uns dizem isto, outros dizem as mesmas respostas. E vós, quem dizeis que eu sou? E Jesus aí personaliza. Jesus aí realmente vai mais fundo. Assim como o faraó endureceu o seu coração diante dos sinais de Deus, também Herodes se inquieta, mas não se rende. Ambos viram milagres, mas se recusam a crer.
Mas eles representam líderes que são confrontados com a revelação divina, mas escolhem resistir. Não tenhamos dúvidas, o Evangelho de Cristo não é neutro nem inofensivo. O Evangelho de Cristo leva sempre a uma escolha. E não escolher é já uma escolha em si mesmo. Ele destabiliza os tronos injustos, abala as consciências, revela os corações. O reino de Jesus anunciava e encarnava a ameaça tudo aquilo a que Herodes representava: poder político, controle, manipulação religiosa. O reino de Deus, quando verdadeiramente pregado, diz Spurgeon, jamais deixa os homens confortáveis com os seus pecados. Quando pregamos a palavra de Deus, haverá sempre uma reação. Uma reação negativa ou uma reação positiva. Mas tenhamos em mente que quando pregamos a palavra de Deus, a reação negativa não tem a ver connosco. A menos que digamos heresias ou coisas que não estão nas Escrituras. A reação é de negação e de rejeição é com o próprio Deus. Estava olhando para o Carlos Silva, ele é apenas o carteiro. E se ele um dia colocar uma multa lá, uma carta das finanças na vossa caixa de correio, não o agridam. A culpa não é dele. Ele é apenas o carteiro. E te traz tanto boas notícias como más notícias. Nós somos apenas os carteiros que levamos a mensagem àqueles que estão à nossa volta. Se rejeitam, como dizia Deus a Samuel, Samuel, não foi a ti que te rejeitaram, foi a mim, para que eu não reine sobre eles. E essa é a nossa responsabilidade. Nunca nos devemos inibir de partilhar a palavra de Deus. Não é a nós que rejeitam. Quanto muito, rejeitam ao próprio Cristo. E essa é a nossa responsabilidade. A indiferença espiritual é uma forma sofisticada de rebelião. Ouvir sobre Jesus, mas não responder com fé e submissão é uma resposta. Não somos nós que vamos converter ninguém. É o Espírito Santo. É convence de pecado, de justiça e de juízo. Lembremos-nos, somos apenas os carteiros. Levamos apenas a mensagem. E se fizermos com fidelidade, não guardando a carta lá um mês, lá em casa, não é? E depois quando chega, já chega fora do prazo, e aí já a culpa é do carteiro, não é isso que estamos a falar. Então devemos ser esses fiéis missionários, mensageiros, que levam as boas novas do Evangelho. E isso vai sempre provocar reações. E quantas não são as reações com que nós nos confrontamos no dia a dia? Pessoas que rejeitam não apenas a pregação, mas nos rejeitam a nós próprios também, porque nos identificamos com aquele de quem falamos. Quem é, pois, este que ouça tais coisas? Versículo 20, eu já mencionei várias vezes, mas olhem. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos e quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, e outros Elias, e ainda outros diziam que ressurgiam dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo. És o Cristo de Deus. E reparem no versículo 28. Cerca de 8 dias depois, proferidas estas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, as suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a glória e os 2 varões com eles estavam. Versículo 35. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Repararam? Herodes pergunta: quem é este?
E no capítulo 9, Lucas vai demonstrar qual é a verdadeira identidade de Jesus. Tudo isto está aqui, neste contexto, não é por acaso. O sinal seguinte vai falar-nos, mais uma vez, desta identidade de Jesus, do poder de Jesus. Versículo 10. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-os. Falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. E eles atenderam, acomodando a todos, e tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos, para que os distribuísse entre o povo. Então comeram e se fartaram dos pedaços que ainda subjaram. Foram recolhidos 12 cestos. Nós encontramos aqui a primeira multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães que ocorre ainda na Galileia, ainda no território de Israel. Haverá uma segunda multiplicação dos pães, que já não ocorre na terra de Israel, ocorre fora da terra de Israel, entre os gentios. Esta primeira multiplicação mostra como Jesus é suficiente para suprir todas as necessidades do ser humano, todos os judeus. A outra mostra como Jesus é suficiente para suprir todas as necessidades de todos os gentios. Ou seja, todos os judeus e todos os gentios podem ser supridos pela suficiência de Cristo. Isso é extraordinário. É isto que Lucas está a dizer. Que o Evangelho veio para todos. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. A narrativa da multiplicação dos pães é relatada nos 4 Evangelhos e conduz-nos numa estrutura clara, que encaixa perfeitamente com a harmonia dos Evangelhos, como também com a harmonia de toda a Bíblia. O plano redentor de Deus. Nenhum extrato da Bíblia... Imaginem que estão fazendo um puzzle e chegam no fim do puzzle e percebem que falta uma peça. E aquela peça era importante. O puzzle não foi acabado. Qualquer secção das Escrituras retiradas daqui faz exatamente como se faltasse, o puzzle não estivesse completo. Mas também julgar todas as Escrituras apenas com essa peça do puzzle, não é? E quem faz puzzles sabe isso. Pegar numa peça e imaginar o resto, não consegue. Não consegue. Não sabe o local e não sabe o contexto, não consegue. Assim é a Bíblia. Esta pequena narrativa aqui tem o seu lugar no livro de Lucas, tem o seu lugar no Novo Testamento e tem o seu lugar na Bíblia, no todo da Palavra de Deus. É por isso que ela não é obra artificial da capacidade humana. É por isso que ela é a Escritura inspirada por Deus para a nossa salvação. Ela revela aqui a miséria humana. Revela a incapacidade e a insuficiência do ser humano. Mas ao mesmo tempo revela a compaixão de Jesus, a sua identidade e a suficiência divina como o pão da vida. Nós temos visto com tanta tristeza imagens da faixa de Gaza. É doloroso e é difícil. Eu aqui não vou comentar. Só ao ver aquilo, ver e pensar se fôssemos nós,
os nossos filhos, ver jovens com uma lata, daquelas que eu uso para dar a comida aos meus cães, lá à espera que algumas gotas, alguns bagos de cereal caiam naquelas latas, vendo aqueles jovens de 13, 14, 15 anos chorando, é terrível. É terrível. Mais que um conflito geopolítico, o que vemos lá é o flagelo da miséria humana. Quando nós olhamos e vemos os migrantes, quando vemos crianças e vemos tudo aquilo que está a acontecer, porque as pessoas, na ânsia de buscar algo melhor para eles e para a sua família, arriscam tudo, a vida, tudo. Isto reflete claramente a miséria do ser humano. Ferido, faminto, desorientado, tentando sobreviver. Os problemas que existiam no passado não são diferentes daqueles que existem hoje. Podem estar camuflados, podem estar disfarçados, mas a mesma miséria que existe naquele tempo é a miséria que existe hoje no coração do ser humano. Quem pode saciar a fome? Quem pode curar as feridas, não apenas do corpo, mas especialmente as feridas da alma? Mais do que nunca, as feridas da alma estão aí, vistas à superfície. Quantas pessoas vivem terrivelmente desprezadas, perdidas, desorientadas? Um povo faminto num lugar deserto. É aqui a narrativa de Lucas. Essas mesmas multidões procuravam, que também vagavam por lugares desérticos. Lembram-se o contexto que eu falei há pouco? Dos romanos e de Herodes. Podem imaginar a miséria em que viviam. E quando encontram e ouvem que alguém é capaz de resolver os seus problemas imediatos, o que é que fazem? Vão para lá. Vão à procura da resolução. À procura da resolução dos seus problemas. Interessante. Isso nos ensina que a graça de Deus não está limitada, ok? Vou saltar, eu já falei sobre isto. Nos 4 evangelhos, nós vemos que a multidão que segue Jesus até um lugar deserto, pessoas famintas, não apenas de pão, mas, sobretudo, de orientação. Estavam desorientadas. Tinham ouvido que aquele era provavelmente o Messias. Provavelmente aquele que viria para redimir o povo de Israel. Elas estavam quebradas. Então era a sua última esperança. Queriam fazer parte da história. Jesus tinha-se retirado com os seus discípulos para um lugar deserto, para que eles pudessem compartilhar com ele aquilo que tinham feito. Queria um momento de intimidade com os seus discípulos. Numa outra ocasião, a seguir, quando ele envia 70, ele vai depois para um lugar à parte. Mas aqui ele não teve tempo. A obra do Messias era urgente. A nossa obra é urgente. Precisamos aproveitar cada momento. E Jesus aproveitava cada momento. A tensão entre o descanso desejado e a missão que se impõe é uma rica lição para o ministério. Ryle escreve: a verdadeira vida cristã é uma vida de constante prontidão. Os servos de Cristo devem estar dispostos a ter os seus planos interrompidos para servir aqueles que estão necessitados. O nosso olhar devia ser o olhar de Cristo sobre aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam do socorro, do conforto e especialmente precisam da palavra de Deus. Marcos 14 diz que Jesus, Mateus 14 diz que Jesus viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Marcos 6,34 registra: ele teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. E Calvino diz assim: a miséria do homem é grande porque ele não reconhece a sua própria ruína.
Não é verdade que nós vivemos cercados de miséria, de famílias completamente sem estruturas, de jovens sem rumo? Quantas vezes nós vemos vídeos na televisão de coisas que são incríveis, que nós nunca conseguimos imaginar, que os jovens estão fazendo? Corações vazios. A multidão do nosso tempo vagueia sem pastor. A igreja precisa olhar para aqueles que estão à sua volta, para essas multidões com os mesmos olhos que Cristo tinha, de compaixão. De compaixão. Não de crítica, mas de compaixão. Esse deve ser o nosso olhar. No versículo 12 e 13, nós vemos a insuficiência dos discípulos. Os discípulos, ao verem a multidão faminta, propõem uma solução pragmática, razoável, faria todo o sentido. Despede a multidão para que vão aos povoados e campos vizinhos e encontrem alimento. Humanamente, seria a resposta mais adequada àquele momento. O que é que eles iam fazer com 5.000 homens? A seguir, vamos todos almoçar na casa do meu irmão Daniel. Pode ser? Tens o pingo doce. Mas lá no deserto não havia pingo doce. E somos quantos? 120, talvez, aqui dentro. A Carmen ia ficar estressada. Dar comer a toda esta gente. E não é 1 da tarde. São 8 da noite. O sol está-se a pôr. O pingo doce já fechou. O que é que vamos fazer? É óbvio. Olha, cada um vai para casa. Come em casa. Não é? Come em casa, não há outra forma de fazer. Humanamente, eles respondem na base dos seus recursos. E os seus recursos eram tão pequeninos para os desafios que estavam diante deles. O que é que nós temos? 5 pães. 5 pãezinhos, que eram 5 papos secos. E 2 peixes. Lá, como dizem lá para Lisboa, 5 carcaças. E 2 peixes. O que é isto? Para 5.000 homens. Bom, não contando com as crianças e com as mulheres. Não é? Porque isso duplicava pelo menos o número. Nem 200 denários. Este dilema é mais amplo. Não apenas os discípulos são insuficientes, mas todas as soluções humanas são insuficientes. É isto que está aqui escrito. Não há nenhuma solução humana para responder à fome e à miséria do ser humano. Há fome espiritual e há miséria espiritual do ser humano. Não há capacidade humana. Podemos gerar e criar todas as religiões que nós quisermos. A sociedade moderna procura resolver a fome da alma com entretenimento, com consumo, com ideologias, com psicologia secular. Por essas soluções apenas anestesiam, não curam. A política, ainda que bem intencionada, frequentemente falha. Cria sistemas que produzem dependência ou opressão e que não alcançam o coração humano. As religiões humanas, sem Cristo, oferecem ritos, moralismo, sacrifícios pessoais, mas não conseguem alimentar a alma com graça, com misericórdia. Produzem culpa, não há perdão, há esforço e não há paz. É isto que as religiões sem Cristo trazem. Manipulam e escravizam ainda mais essas pessoas que já estão na miséria e na fome. Muitos hoje, mesmo na igreja, tentam ainda lidar com os vazios da vida com soluções humanas. Ativismo, conquistas, ministérios sem oração, baseados no seu carisma, na sua força, na sua vontade.
mas sem dependência total e completa de Deus. Sem o amor, sem a misericórdia, sem a compaixão, sem a graça. Quantas vezes nos sentimos assim? Conscientes da grandeza do desafio e da pequenez dos nossos recursos. Quantas vezes aqueles que têm a responsabilidade de pregar, de dirigir, de tomar decisões, ficam como que bloqueados. O que é que vamos fazer? O que é que vamos dizer? O que é que vamos dizer quando vemos um Francisco que está passando por aquilo que está a passar? Que palavras temos nós para o encorajar, para o animar, se não lhe trazer a perspectiva do céu e de que tudo um dia terminará e que estaremos com Deus para toda a glória? Que palavras, que ânimo humano, que conforto humano nós podemos trazer? Nenhum. Isto revela aqui, os discípulos estão revelando isto. A insuficiência e a incapacidade do ser humano para resolver o problema da humanidade. Jesus não os despede, não segue o seu conselho. Jesus os acolhe e Ele mesmo provê. Onde o homem diz, não temos, Jesus diz, tragam o pouco que têm e eu farei o milagre. Tragam o pouco que têm e eu farei o milagre. Spurgeon diz assim, a própria fraqueza dos discípulos torna a moldura onde o poder de Cristo brilha com maior glória. E Lloyd Jones diz, o problema do homem não é a falta de pão, mas é o vazio no coração. E isso só Cristo pode preencher. Em terceiro lugar, nós vemos aqui a ação de Cristo e a revelação da sua identidade. Vimos o povo na miséria e no lugar deserto. Vimos a incapacidade do ser humano, dos discípulos, em satisfazer humanamente as necessidades do ser humano. E vemos aqui, agora então, a suficiência divina. A insuficiência do ser humano contrastada com a suficiência divina. Jesus organiza o povo em grupos. Os seus gestos, tomar, olhar o céu, abençoar, partir, distribuir, apontam para a ceia. Apontam para a ceia. A ceia, onde também Ele parte o pão e Ele distribui por todos aqueles que estão à sua volta. É esta a grande verdade que nós temos que pregar. A verdade do resgate das nossas almas. A verdade do plano redentor de Cristo por cada um de nós, que é visível e testemunhado na ceia. Todos comem e se fartam. O milagre é tão extraordinário que João registra. Este verdadeiramente era e é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus não apenas supre, mas transborda. Sobram ainda, reparem, sobram ainda 12 cestos de pão. Que coincidência! Um cesto para cada tribo do povo de Israel. Que coincidência! Depois há outra coincidência, sobram 7 cestos. Exatamente as cidades daquela região onde Jesus estava fazendo esta segunda multiplicação dos pães, 7 cidades gentias, e sobram 7 cestos. Jesus traz a provisão para toda a humanidade, Ele é o recurso para toda a humanidade. Que beleza! As Escrituras. Ele é o verdadeiro pastor. O novo Moisés. Ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Calvino diz, Cristo mostra neste sinal que não é apenas o mestre, mas o verdadeiro doador da vida. Este milagre aponta para a ceia, para a cruz.
Assim como partiu o pão naquele dia, Cristo iria partir também o seu próprio corpo na cruz para nos alimentar com a vida eterna. Iria derramar o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Agostinho disse: tens fome? Come o pão do céu. Tens sede? Bebe da graça que jorra do lado aberto de Cristo. Rios de água viva. Vinde a mim, vós, todos estáis cansados e oprimidos. Cristo sacia a abundância que permanece. Ele resolve o conflito de forma graciosa. São todos alimentados. O que era escasso se torna em abundância. A fé dos discípulos é esticada. O povo é saciado e a glória de Deus é manifestada. Senhor, eu só tenho 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas aquilo que tenho, te dou. Usa para a tua honra e para a tua glória. Não sou grande orador. Não tenho grandes capacidades. Não tenho grandes talentos. Mas o que tenho, eu te dou. Usa aquilo que está nas tuas mãos. Multiplica. Porque assim as pessoas vão perceber que isto não vem de mim mesmo. Isto vem de Deus. Isto vem de Deus. E aí, a glória é para Deus. Como foi lido há bocadinho. Ele não partilha a sua glória com ninguém. Mas quando somos muito dotados, a glória é para a gente. Uau, como eu gosto de ouvir aquela pessoa. A glória será sempre para Deus. Quando entregamos a Cristo o pouco que temos, Ele multiplica. A obra não é nossa, mas é dele. E Ele é suficiente para a missão. O povo agora não apenas está alimentado, está impressionado. E a partir daí, começaram a andar atrás de Jesus para comer. Porque tinham fome. E passaram a andar atrás de Jesus esperando que Ele multiplicasse mais vezes o pão. E Jesus diz: pois é, eles vêm atrás de mim porque querem comer. E depois, quando Jesus deixa de lhes dar o pão, o que acontece? Começam a afastar-se. A um determinado momento, Jesus pergunta até aos seus próprios discípulos: vocês também querem? Também querem se afastar? E Pedro, mais uma vez, o impetuoso, vem e diz: para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E eles permaneceram com o Senhor. A multidão viu o milagre. Sim, mas poucos compreenderam o sinal. No dia seguinte, João capítulo 6, versículo 66, eles abandonaram Jesus, porque queriam o pão, não queriam a redenção. Não queriam a confissão de pecados. Não queriam um arrependimento. Não queriam mudança de vida. Eles não queriam Cristo. Queriam aquilo que Cristo lhes queria dar, lhes podia dar. E isto é o que muitas vezes nós somos. Queremos aquilo que Deus nos pode dar e aquilo que Deus nos quer dar e nos pode dar. Mas não queremos o Deus que nos dá. Queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos o Deus das bênçãos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si próprio. Toma a sua cruz e siga-me. Se alguém amar o pai ou a mãe ou os filhos mais do que mim, não é digno de mim. Duro é este discurso, disseram os discípulos. Duro, assim não vais conseguir ninguém para te seguir. Assim a tua revolução vai falhar. Não vai a lado nenhum. Pois é, o reino de Deus, o reino de Jesus, era um reino diferente. Eu concluo. Cristo é suficiente. Ele está aqui mostrando a verdadeira identidade. Ele começa a revelar a sua verdadeira identidade. Depois, mais tarde, ele vai começar a falar da cruz. E Pedro, tomando-o à parte, diz: não, nem passa, isso nem passa pela cabeça. Isso não é possível. Como é que podia ser possível? Para um judeu, o Messias vir para morrer, não fazia sentido. Isso não fazia sentido. Ele é o provedor fiel para as necessidades físicas e espirituais. O rei que vê a multidão com compaixão, que ensina com verdade, que supre com poder. Como é que reagimos à miséria social e espiritual à nossa volta? Proclamamos a verdade com lágrimas nos olhos e amor no coração? Em vez da frieza
e dureza doutrinária? Conhecemos e apoiamos os nossos doentes e idosos? Jesus, apesar do seu foco principal não ser o de curar, não hesitou em demonstrar o amor e a compaixão de Deus pela miséria humana. As pessoas que moram no nosso prédio, sabem quem nós somos? Quando nos cruzamos com eles, nós temos uma palavra de afeto para com eles, uma palavra de afeição. Nós olhamos para eles como homens e mulheres perdidos nos seus pecados, longe de Deus. Morei aqui nesta casa aqui 29 anos. 29 anos. Quando passo na rua, alguns dos vizinhos ainda resistentes me veem: "Ah, seu Luís, tão bom, tanto tempo não via." Criamos nós empatia e simpatia com aqueles que estão à nossa volta, com as pessoas que moram na nossa rua. Investimos tempo nós nessas pessoas, vemo-las como miséria espiritual, miséria humana. Temos nós a oportunidade de partilhar com eles a palavra de Deus, dar-lhe um calendário, dar-lhe um folheto, encorajá-los, animá-los. Como reagimos à miséria social e espiritual à nossa volta? Conhecemos e apoiamos os nossos doentes e os nossos idosos? Estamos lá, passamos o tempo com eles, gastamos o tempo com eles. Jesus, apesar do seu principal foco não ser o de curar, não hesitou em demonstrar a sua graça e o seu amor e a compaixão de Deus pela miséria humana. Choramos com os que choram? Estamos ao lado daqueles que sofrem? Diante dele, o nosso cansaço e as nossas limitações não são barreiras, mas oportunidades para experimentar a sua suficiência. A missão é compartilhada com os seus discípulos. Jesus não fez tudo sozinho. Há um momento que ele treina os seus discípulos. É por isso é que se fazem os estágios, não é? É por isso é que quando eu tinha 15 anos, o meu pai me levou com ele para as obras, para ir ser servente dele. E assim aprendi a trabalhar com ele. Precisamos estar no local de trabalho. Os franceses dizem que é na obra é que se vê o pedreiro. Na obra, no trabalho, é que se vê o profissional. Não é no cartão. É na obra. É que se vê o cartão, é que se vê o trabalho. Trazer o pouco a Jesus. Tempo, energia, recursos, dons. O Senhor tem-vos dado talentos, não tenho dúvidas nenhumas. Se estão aqui e se são filhos de Deus, o Senhor vos deu dons espirituais, não tenho dúvidas nenhumas. Agora a hipótese que existe é esconder o dom, não é? Esconder, não o usar para a glória e para a honra de Deus. E ao fazer isso, estamos tornando uma igreja frágil, desequilibrada. Porquê? Porque nem todos estão usando os dons que o Espírito Santo lhe deu e nem todos estão colocando os seus fracos talentos ao serviço do Senhor. Não tem tempo. Não tem disponibilidade. O pouco nas mãos de Cristo se torna suficiente. Isso encoraja o crente simples a servir com confiança. Pedimos pessoas para colaborar nas limpezas. Temos, felizmente, algumas irmãs idosas que já precisam de descanso. Precisamos de pessoas para limpar, preparar o espaço. Mas eu posso talvez uma vez, 2 em 2 meses. Ok, uma vez, 2 em 2 meses, está bem. Está aceito. Carimbado. Pode vir.
Isso é apenas um exemplo. Tantos outros exemplos. O que importa não é quanto temos, mas a quem entregamos o que temos. Não importa o quanto temos, mas a quem entregamos o que temos. E se entregamos o pouco que temos ao Senhor, Ele fará a obra. Mas se entregarmos o muito que temos a nós mesmos, não vamos a lado nenhum. Perceber e viver a verdadeira identidade de Jesus leva-nos a uma verdadeira adoração centrada em Cristo. Uma vida cristã que adora Jesus como Deus, como suficiente, como Salvador soberano, mesmo quando Ele não multiplica o pão físico, mesmo quando não parece, mesmo quando parece que as nossas necessidades não são resolvidas, a nossa adoração entrega a Ele é definida por aquilo que Ele nos dará ou por aquilo que Ele já nos deu. Quando adoramos a Deus, fazemos-lo para que Ele nos dê mais? Se eu for fiel, Ele vai me dar mais? Ou fazemos-lo porque Ele já me deu isto? E porque Ele já me deu, Ele é digno da minha adoração. Se Cristo é tudo, então nada nos falta, mesmo quando falta tudo. Se Cristo é tudo, é a frase com que eu termino, nada nos falta. Mesmo quando nos falta tudo. Ele é o meu pastor. Nada me faltará. Nem o vale da sombra da morte. Nem o sofrimento. Mas sempre Ele está comigo.